Olá, meus queridos. Hoje nós iremos trabalhar corrente elétrica em casos que ela varia ao longo do tempo, ou seja, em casos que ela não é constante. Nesse tipo de problema, nós iremos trabalhar com gráficos. Então vamos lá. Quando a corrente varia ao longo do tempo, podemos calcular o valor da carga elétrica que passa por um fio a partir do gráfico da corrente versus tempo. Então eu tenho aqui um gráfico da corrente versus tempo. Este gráfico aqui, ó, ele é um gráfico crescente, sendo que a corrente, por exemplo, no instante zero, o valor da corrente era este daqui, e no instante final aqui t, o valor da corrente é este aqui. A corrente, né, a carga que atravessa a secção transversal de um fio dividido pelo tempo, ou seja, a quantidade de carga que atravessa por segundo, se eu pegar esse tempo que está dividido e passar multiplicando, eu tenho que carga é igual a corrente vezes o tempo. Quando eu tenho uma grandeza na física que ela é igual ao produto de outras duas grandezas, se eu tiver um gráfico dessas duas grandezas, que é o caso aqui, e eu calcular a área deste gráfico aqui, ó, se eu calcular a área do gráfico dessas duas grandezas, eu vou ter essa grandeza aqui. Ou seja, se eu calcular a área desse gráfico, esse gráfico vai me dar o produto de I vezes T, que é o I vezes ΔT, que é a carga elétrica. Então, a carga elétrica é numericamente igual à área. Nos exercícios que nós iremos fazer, serão questões em que teremos um gráfico de corrente ao longo do tempo e ele vai perguntar a carga que atravessa o fio, que é só você calcular pela área do gráfico. Mas, professor, quais serão as áreas que mais irão cair? Bom, nós temos, no caso, gráficos em que a área será um retângulo, e aí a área de um retângulo é base vezes altura, em que base é este comprimento aqui e a altura seria este daqui. Poderíamos ter corrente também de triângulo, de gráfico de triângulo, em que a área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Ó, a área do triângulo é a metade da área de um retângulo, em que a base seria este lado aqui e a altura seria este lado aqui. E nós teríamos o trapézio. O trapézio, galera, nada mais é do que um retângulo e dois triângulos, ou apenas um triângulo e outro retângulo. Isso aqui é um trapézio. Qual vai ser a área de um trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. A base maior seria isso daqui, a base menor seria isso daqui, e a altura seria isso daqui, tá bom? Então, essas são as três áreas principais que nós teremos nos gráficos que nós iremos calcular a área. Vamos lá para o nosso exemplo da aula de hoje. Exemplo: o gráfico abaixo representa a corrente elétrica em um fio ao longo do tempo. Determine o valor da carga elétrica que passa por uma secção transversal do fio até o instante 8 segundos. Então aqui nós não temos um gráfico da corrente ao longo do tempo, só que a corrente está em miliampere. Lembra que esse mili vale 10 a menos 3. Então aqui, ó, é 200 vezes 10 a menos 3 ampere, ok? O que acontece com esse gráfico aqui? Ó? A corrente ela parte do zero, vai aumentando até o valor de 200 miliamperes, que ela atinge no tempo 4 segundos, e mantém o valor de 200 miliamperes constante até o instante de 8 segundos. Como que eu faço para calcular a área? Calcular a carga? Você pinta esse gráfico aqui até o eixo do tempo, até você ter essa área aqui. E a carga elétrica ela é numericamente igual à área. Então, essa figura aqui, ó, que figura aqui é ó, um triângulo mais um retângulo. Isso aqui é um trapézio. Então, trapézio ou vai ter dois triângulos e um retângulo, ou um triângulo e um retângulo. Professor, se eu calcular a área do triângulo e calcular a área do retângulo e somá-las, vai dar o valor da carga elétrica? Vai. Você pode fazer por partes, mas aqui eu vou fazer de uma vez então. Então a carga vai ser a base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2, que é a área do retângulo, do trapézio. A base maior vai ser de 0 a 8 segundos. Então aqui, ó, de 0 a 8 vai ficar 8. A base menor vai ser esse pedacinho aqui, que é de 4 a 8, que vai dar 4 aqui. Então base menor 4. A altura vai ser isso daqui, que é os 200 miliamperes. Então é 200 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. 8 mais 4 vai dar 12, vezes 200 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. Eu posso multiplicar esse número aqui e dividir por 2, ou eu posso simplificar aqui.
Eu posso simplificar, por exemplo, o 200 com 2. 200 dividido por 2 é 100. E aí eu terei que a equação pode ser escrita assim agora. Carga é igual a 12 vezes o 100, que era 200 dividido por 2, vezes 10 a menos 3. 12 vezes 100 é 1.200, vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 significa que eu vou andar 3 casas aqui para a esquerda ou para a direita. 10 a menos 3 é 1.000? Não, né, pessoal? É 1/1000. Então eu vou dividir esse número por 1000. Eu vou andar 3 casas para a esquerda. Aí andando as 3 casas para a esquerda vai ficar 1,2 coulomb. Então essa daqui é a resolução do exercício. É isso que vocês terão que fazer nas atividades. É bem tranquilo. Pega o gráfico da corrente ao longo do tempo, calcule a área desse gráfico aqui, ó, pinta esse gráfico, vê qual figura se é um triângulo, se é um retângulo, se é um trapézio, e calcule a área. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado é que às vezes o trapézio pode ser assim também, ó. Esse daqui, ó, ele é um trapézio. Ó, esse daqui, ó. Isso aqui é um trapézio. O aluno falou, professor, como assim? Isso daqui é como se fosse esse trapézio aqui. Só que esse trapézio está normal, está em pé. Este trapézio aqui, ó, ele está deitado. Então, quando tiver um trapézio assim, ó, como que eu calculo essa área aqui, ó? A área de um trapézio, né, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2, que está aqui na equação. A base menor vai ser agora isso daqui, ó. Era isso daqui, só que agora ele está deitado, é isso daqui. A base maior vai ser isso daqui, que era isso daqui, e a altura vai ser esse trecho aqui, ó. Beleza? Então o trapézio pode vir deitado assim também. Próximo exemplo. O gráfico representa a corrente elétrica constante em um condutor. A carga elétrica que o atravessa é o intervalo de 12 segundos. Então nós temos um gráfico de corrente em função do tempo. A corrente é constante, vale 6 ampere ao longo do tempo. Se ele quer a carga elétrica, quando eu tenho um gráfico de corrente por tempo, a carga é numericamente igual à área desse gráfico. Então o que eu vou fazer? Vou pintar todo o eixo, toda a curva do gráfico até o eixo do tempo, o eixo das abscissas, e vou calcular essa área aqui, certo? Como é um retângulo, a área de um retângulo é base vezes altura. Lembrando que o tempo que eu vou calcular aqui, ó, é até 12 segundos. Então a base vai ser 12 segundos, que seria o tempo aqui, que ele falou, né, até 12 segundos. E a altura vai ser o 6 aqui. 6 vezes 12 ou 12 vezes 6 vai dar 72 coulomb. Esta é a carga elétrica. Então esses são os tipos de exercícios de corrente elétrica que envolve gráficos. Ele te dá um gráfico de corrente por tempo e ele vai perguntar a carga que atravessa num determinado tempo. Agora vamos falar sobre os efeitos da corrente elétrica. Nós temos o primeiro efeito, que é chamado do efeito fisiológico. Acontece quando há passagem de corrente elétrica pelo organismo dos seres vivos. A corrente age diretamente no sistema nervoso, provocando contrações musculares. Quando ocorre, dizemos que houve um choque elétrico. Então essa daqui, ó, ele tocou num fio aqui, tomou um choque e aí você pode ver as contrações musculares dele ele caindo. Então isso aqui é o efeito fisiológico, quando a corrente passa por um organismo vivo e causa contrações musculares. Efeito térmico, conhecido também como efeito Joule, é causado pelos choques dos elétrons livres contra os átomos nos condutores. Então, os elétrons, ao se moverem nos condutores, eles vão chocar contra os átomos. E aí, o que vai acontecer? Ao chocarem, transfere energia para os átomos que passam a vibrar mais. Quanto maior for a vibração, maior será a temperatura do condutor. Ou seja, à medida que os elétrons vão passando pelo condutor, esse condutor vai se aquecendo, vai aumentando a sua temperatura. Neste processo existe a conversão de energia térmica em energia elétrica e energia térmica. Na nossa residência existem muitos aparelhos que utilizam esse efeito térmico devido à passagem da corrente elétrica. Nós temos, por exemplo, o chuveiro, o, o secador, a chapinha, por exemplo, ó, quando a chapinha aquece o metal, ele é utilizado para fazer a chapinha no cabelo. Só que tem que tomar cuidado para não aquecer demais, porque se aquecer demais pode acontecer isso daqui, ó. Ó, perdeu, já era. Então isso daqui é devido ao efeito térmico.
O efeito térmico só não ocorre em materiais que não apresentam resistência elétrica, que é uma propriedade que nós vamos discutir já na próxima semana. Esses materiais são chamados de supercondutores, que são materiais que só são encontrados atualmente em situações extremas, por exemplo, temperaturas abaixo de 60 graus negativos. Então, no dia a dia, todo material, todo objeto, corpo humano, metal, todo condutor que é atravessado por uma corrente elétrica, há dissipação, a conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, há um aquecimento ao corrente passar por esse condutor. Próximo efeito, o efeito químico. É associado às reações químicas devido à passagem de corrente elétrica ao atravessar soluções eletrolíticas. É aplicado no recobrimento de metais, niquelação, cromação, prateação, etc. Por exemplo, quando você liga na tomada dois condutores aqui, vai haver uma corrente elétrica entre o, a placa de metálica, as duas placas metálicas, entre elas há um líquido que vai conduzir e aí você vai ter a cromação do equipamento. Ó, pode ver aqui, ó, essa chapa, ela está aqui, ó, totalmente na cor de cobre. Ao colocar aqui dentro, depois de algum tempo, olha a cor que ela vai ficar. Esse é o processo de prateação, ou seja, ocorreu um efeito químico devido à passagem de corrente elétrica entre as duas placas e na solução eletrolítica. Efeito magnético. Sempre há criação de um campo magnético na região em torno da corrente elétrica. Isto pode ser observado por meio da deflexão de uma agulha magnética de uma bússola ao ser colocado próximo do condutor. Então isso foi observado que quando você passa uma corrente elétrica em um fio elétrico, se você aproximar uma bússola de um ímã, essa bússola sofre uma deflexão, ou seja, sofre um desvio. Se ela sofreu um desvio, quer dizer que ela sofreu a ação de um campo magnético. E esse campo magnético é criado pela corrente elétrica, ou seja, seria um efeito magnético devido à corrente elétrica. E nós temos o efeito luminoso. Baseia-se no fato de gases ionizados emitem luz quando atravessados por uma corrente elétrica. Este efeito é observado em lâmpadas fluorescentes. Então, a corrente elétrica, ao passar por esse gás ionizado, esse gás passa a emitir luz. Você também tem o efeito luminoso, por exemplo, numa lâmpada incandescente. Quando o filamento, devido ao efeito Joule, ele é aquecido a uma temperatura muito alta, em torno de 2000 graus Celsius, e o filamento da lâmpada incandescente passa a emitir luz também. Então você tem esse efeito luminoso na lâmpada incandescente. E aqui, o caso aqui mostrado é o da lâmpada fluorescente. Então esses são os efeitos da corrente elétrica, os principais. Nós temos também que alguns ocorrem em certas situações específicas, por exemplo, o efeito fisiológico, só se for organismo vivo, o efeito luminoso, e tem aqueles efeitos que sempre acontecem, que é o efeito magnético e o efeito térmico. O efeito térmico sempre acontece um asterisco. Por quê? Porque desde que haja resistência elétrica do material. Se não houver resistência elétrica, é um material supercondutor, aí não vai ter efeito Joule. Mas nos materiais do dia a dia sempre vai ocorrer esse efeito Joule e o efeito magnético. E para nós encerrarmos a nossa aula, vamos para o nosso último assunto, que é chamado sentido da corrente. Nós temos o sentido convencional, é no sentido do polo positivo para o polo negativo, igual ao sentido do movimento de portadores de cargas positivas, ou seja, contrário ao sentido do movimento dos portadores de cargas negativas. Então, por exemplo, se eu ligo aqui um fio que tá ligado numa lâmpada, se eu ligo ele numa bateria, essa bateria vai criar uma diferença de potencial, que é o que faz os elétrons se moverem, certo? O que acontece? Nós temos o sentido convencional da corrente. O sentido convencional da corrente vai ser do polo positivo para o polo negativo, como se fosse movimento de cargas positivas. Esse é o sentido convencional. Então, todo o circuito elétrico que você vê representado a corrente elétrica, essa corrente elétrica é a convencional.
é do polo positivo para o polo negativo. É como se prótons fossem atraídos para o polo negativo e se movessem ao longo do fio. Para condutores metálicos, as partículas portadoras de cargas que se deslocam são os elétrons. O sentido do movimento dos elétrons no condutor é chamado de sentido real da corrente elétrica. O sentido convencional da corrente elétrica é contrário ao sentido real. O que acontece na verdade no condutor? Quem se move são os elétrons, que saem do polo negativo para o polo positivo. Esse sentido aqui, que está representado pela seta verde, é o sentido do movimento dos elétrons. Esse é o sentido real da corrente elétrica num condutor sólido. Mas o sentido convencional que nós vamos utilizar é esse daqui. Por que ainda utiliza esse sentido convencional? Se sabe que hoje quem se move nos condutores metálicos são os elétrons. Porque na época em que foi estudado a corrente, representada a corrente elétrica, não se conhecia os elétrons. E aí, depois que descobriu elétrons, descobriu que o movimento dos elétrons é contrário ao sentido que ele estava escolhendo, como sentido da corrente elétrica, decidiu-se manter esse sentido convencional. Tá? Então, o sentido convencional é do polo positivo para o polo negativo, como se fosse prótons se movendo. E o sentido real é o sentido dos elétrons no condutor, que é do polo negativo para o positivo. Os elétrons são atraídos para o polo de maior potencial, tá bom? Então, no circuito, quando você ver a representação de uma corrente elétrica, a corrente elétrica vai ser a convencional. Os elétrons, que seria a corrente real, é contrário a esse convencional.